Muito boa noite, telespectadores da Vale TV de Novo Hamburgo, para acompanharem o programa Conexão Brasil-Alemanha. Hoje teremos dois convidados muito importantes, muito especiais. De um lado, vocês já conhecem o Ayrton Schuh, que é o presidente do Instituto São Leopoldo 2024. E à minha direita, o David Schuh, um pouquinho mais curto que o Schuch. Diz que um é sapato e outro é sapato. Tá. O David é o vice-coordenador do Comitê de Turismo da Anvale, que vem a ser a Associação de Municípios do Vale do Rio dos Sinos. O que aconteceu com a Anvale no setor de turismo em novembro, agora, recentemente? Ano passado. Isso. Na verdade, é importante explicar o processo do Vale Germânico, porque ele não exclui nem modifica a ideia de Vale dos Sinos, né? Geograficamente, perante Corédia, administrativamente, continuamos sendo Vale dos Sinos. Porém, esse comitê de turismo, ele tem alguns processos mediante o Ministério a cada 2 anos, que é a atualização do mapa do turismo brasileiro. A cada 2 anos, os municípios precisam se atualizar, enviar uma documentação para estarem registrados nesse mapa e, com isso, serem reconhecidos pelo Ministério para receber verbas, enfim, para receber o apoio deles. O Ministério ele pressupõe uma organização regional sempre. Hoje, no Plano Nacional de Turismo, a cooperação regional é a principal diretriz. E este grupo, esse Comitê de Turismo, ao longo dos 2 últimos anos, vinha revisando o planejamento de 2014 e identificava a necessidade de uma marca turística que tivesse uma mensagem mais clara sobre o que ela oferece. Então, ano passado, um pouco antes do nosso prazo, que era em julho, nós levamos aos prefeitos a ideia de trazer o nome Vale Germânico para a nossa região. Muito pensando nas comemorações do bicentenário da imigração alemã, mas também com a ideia de ter essa mensagem clara sobre o que a região é, como se caracteriza, qual a sua veia cultural. E fizemos isso sem trazer a público na época. Nós tínhamos até algum receio que outra região turística do Brasil quisesse buscar esse nome. Sabíamos que tinha um argumento forte em função de São Leopoldo e o berço da imigração alemã, mas só levamos a público isso realmente quando o Ministério chancelou, né, e nos deu o direito de utilizar essa nomenclatura. Nomenclatura essa que agora eu acho que ninguém mais tira de nós. Então estamos aí com o nome adequado para as comemorações que se aproximam em 24. Eu achei justamente interessante quando eu li essa observação, né, que foi mantido um pouco em segredo para ninguém contestar, de repente brigar pelo título, né? Que a gente dá os parabéns realmente pela oportunidade, né, desse nome tão característico e também, digamos, uma nova postura em relação à própria, digamos assim, a germanidade, a valorização da cultura alemã, não é? Então, acho que está num crescendo e dentro de um contexto de valorização das culturas, todas, não só da alemã, como também de todas as demais culturas que nós precisamos preservar. Não é aquela ideia de um país com um pensamento só, um tipo humano só, não. Quanto maior a diversidade, é como na própria natureza, né? Quanto maior diversidade, maior a riqueza cultural. Como a própria Alemanha atualmente, que é um caldinho de refugiados, imigrantes e trabalhadores, etc. Uhum. Quando eu, interrompendo assim, quando alguns anos atrás, década de 60, eu fui fazer um estágio técnico na Alemanha, foi interessante porque os banheiros da siderúrgica onde eu estagiei eram em 4 idiomas. Era em polonês, alemão, espanhol e árabe. Uhum. Árabe. Sim. Eu digo, pô, estou excluído. Nos anos 60, a Alemanha importou muitos trabalhadores estrangeiros que eles chegavam a
chamado de Gastarbeiter. Gastarbeiter, exatamente. Gastarbeiter, que era o trabalhador convidado, né? Mais ou menos como no século XIX, aqui em 1824, os primeiros imigrantes alemães aqui também foram, de certa forma, convidados, foram cooptados para virem para o Brasil, porque lá na Alemanha havia fome, né? Guerras e a situação muito precária. E famílias cada vez mais numerosas e não sabiam como distribuir o pouco que eles tinham para depois para as heranças também, né? Para repassar isso aí adiante. E cada vez mais complicada a coisa. E lá naquela época, a terra era tão disputada que aqueles 75 hectares que foram prometidos inicialmente e que realmente foram concedidos, depois aos poucos foram reduzidos até 25 hectares por propriedade. Mas aquilo era um território que na Alemanha muitas vezes nem os príncipes não possuíam tanta terra, né? Era uma coisa fabulosa. O problema é que quando eles chegaram aqui não sabiam que tinha índios, né? Foi um grande problema também, né? Como era a mata, né? E tudo mata virgem. Fertilidade do terreno. Então, desafios também muito grandes. Eles se embrenharam naquela mata e alguém ia sobreviver. Ou eles ou a mata. Não havia como, né? E naquele tempo as coisas realmente foram acontecendo à base de muita dificuldade, né? Aliás, é legal ver que aqui em Novo Hamburgo se mantém o Parcão, que bem dizer é um lote, né, da época, né? Exatamente. Exatamente. Sim. Não intocável, intocado, porque, enfim... Está no centro da cidade. Exato, já reduziu para 50 e tantos hectares, mas ainda assim representa muito bem um lote. Representa praticamente uma colônia. Era uma colônia, exato, contemplada para o agricultor. Nem todos eram agricultores também, né? Os que vieram, muitos já eram artesãos, tinham a sua própria profissão, mas inicialmente praticamente todos começaram a tirar o fruto da terra para poderem se alimentar. E tiveram muitas dificuldades no começo também, né? Sim. Porque o solo aqui... Tem um livro do Rodrigo Trespar, que eu recomendaria muito a todos. 1824, foi lançado agora recentemente, né? É muito interessante como ele descreve as dificuldades iniciais. Eles chegaram a sugerir, na época, que mandassem importar da França um manual de agricultura para ver como é que eles poderiam cultivar a terra aqui. Imagina, da França, não era nem da Alemanha. Coisas muito complicadas naquela época. E o relacionamento com os índios também, que foi muito conflitivo, né? E tu traz uma situação também que eu acho que é muito interessante, né? Porque a diversidade hoje, a mensagem hoje que se passa, né? Não que ela seja muito diferente da mensagem do século passado, né? Mas ela é uma evolução das mensagens, justamente do empreendedorismo, né? Da comemoração do centenário e da importância que teve na época. E hoje entram novas mensagens adequadas, como a diversidade que tu bem colocaste, a indústria 4.0, os polos de saúde, enfim, né? Uma herança que não deixa de ser também. Eu diria que é a mesma esfera circulando, porém com mais intensidade. Agora ela é um pouquinho mais rápida, mais instantânea, eu diria, né? Dinâmica. Dinâmica. É como eu estava te falando antes de começarmos aqui, né, David? A Lomba Grande, que fica aqui pertinho também, ela comemorou, e eu até estava presente na ocasião, uma data histórica no século passado, que foi a chegada do telefone à Lomba Grande. Então nós tínhamos até uma brincadeira, em vez de ter antes de Cristo e depois de Cristo, nós tínhamos antes do telefone e depois do telefone. AT 596 e AD 596. É verdade. A importância do rádio também nesse sentido, né, na comunicação, porque o rádio pelo menos chegou um pouco mais cedo do que o telefone. O telefone era uma aspiração que não se realizou no interior. Eu me lembro da minha infância, adolescência, era um sonho do pessoal lá. Mas até aqui em Novo Hamburgo, ali no Jardim Mauá, nossa família teve primeiro telefone celular do que o fixo. Porque era a última rua, divisa com o Parcão, e até ali não chegava o telefone fixo. E era por cabo. Então é complicado. Problemas semelhantes também com relação à luz elétrica, não é? Sim.
Mas aí já Na minha infância, por exemplo, começou com o catavento, com baterias, né? Tínhamos 2 baterias, uma ficava carregando e a outra a gente ficava E tu vê toda essa usando ressignificação hoje que a gente estava falando, né, da mudança, hoje o catavento associado à energia limpa, sustentável, né, numa crescente no país, acho que já representa em torno de 4% da energia elétrica gerada, alguma coisa assim, eu vi há poucos dias na TV, então é extremamente relevante, né, e é uma coisa que a gente vê na Alemanha. A Alemanha tem plantação de catavento. Conexão Brasil-Alemanha vai fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com os nossos 2 convidados, o David Schuh e o Ayrton Schuh. Os 2 praticamente são de casa, mas estamos muito à vontade e daqui a pouco vamos continuar conversando. Muito obrigado pela sintonia. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Conexão Brasil-Alemanha na Vale TV de Novo Hamburgo, hoje com 2 convidados, o David Schuh, que é o vice-coordenador do Comitê de Turismo da Anvale, que é a Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos, e o Ayrton Schuh, que vai fazer uma pergunta agora para o David Schuh. Não é uma pergunta de parente, é uma pergunta de curiosidade. Certo. O David deu no início aqui, falou da introdução da ideia do Vale Germânico relacionando com o bicentenário. E o que seria, David, a ideia na programação do Vale Germânico em relação ao bicentenário? Que nós estamos aí 5 anos na frente, mas também tem um pequeno problema que se chama a sucessão municipal, né? Que esse ano temos eleições e depois tem a sucessão estadual. Então nós temos um bicentenário com 2 sucessões. Sim. Inclusive, em 24 vai ser eleição municipal novamente. Novamente, né? Exatamente. No período do bicentenário. Né? Conheço os projetos da questão do Instituto 2024, né? E acho que é muito pertinente o planejamento que vocês têm, que é integrar o que já existe, né? Até por uma questão de custos. Da nossa parte também não é muito diferente, né? E sim apoiar os movimentos que já existem, inclusive o Instituto, né?
mas com um viés da questão do turismo. Então, assim, a gente leva um foco maior para a área do turismo, ao invés de estar atuando em diversas frentes, enfim, que são importantes, mas nosso papel é muito claro nesse sentido, né? E a nossa visão de futuro é se tornar o próximo polo indutor do turismo do Rio Grande do Sul. Então a gente sabe que temos polos indutores do turismo consolidados, outros com uma possibilidade de se concretizar a curto prazo, porque também já vem numa crescente, numa organização, que é a Costa Doce, né, que pega de Guaíba a Pelotas, enfim, a própria área das missões também, que... Campanha também está sendo. Então assim, existem 27 regiões turísticas no estado, dentro desse mapa brasileiro. Das 27, apenas 6 apresentaram um planejamento regional de turismo agora no final do ano. Né? Nós somos uma das 6. Ótimo. Então, assim, esse planejamento ele ainda não é público, ele vai ser público em breve, né? Mas, enfim, já encaminhamos para o Estado a nossa ideia de planejamento. E o planejamento ele deixa clara essa questão, né? A gente quer ser um polo indutor do turismo no Estado. Então, o nosso papel para 2024 é consolidar essa ideia como um destino turístico. Né? E o foco do trabalho, então, ele acaba indo nessa seara do turismo mesmo. Como é que acontece, por exemplo, com experiências já consolidadas, tipo o Vale Germânico e a Rota Romântica? Como é que vocês trabalham isso? A nossa ideia é complementar, não compete, né? A ideia é que uma coisa pode fortalecer a outra. Né? A própria questão da regionalização do turismo, né? Hoje o que acontece? Dentro do mapa nós temos 9 municípios habilitados, que são do Vale Germânico. Mas nada impede que ano que vem, quando tem que atualizar o mapa, que entre Estância Velha, Nova Hartz, né? Cidades que não conseguiram entregar a documentação ano passado, né? Mas que são da nossa região, são do Vale dos Sinos e havendo essa raiz cultural e a proximidade geográfica, ou seja, então não tem por que não receber e fortalecer ainda mais. Né? Porque... Sim, juntos seremos maiores. Exatamente, a gente vê em Estância Velha tem um Kerb muito interessante, né, que somado ao Kerb de Igrejinha, de Ivoti, de Dois Irmãos, né, fortalece a nossa região como uma região de Kerbs. Né? Sem dúvida. Então, assim, nesse contexto, preparando inclusive 2024, né, uma das boas coisas que aconteceram lá na Alemanha é que a Alemanha não vai organizar os Jogos Olímpicos de 2024. Por quê? Porque a cidade de Hamburgo, que era a única candidata alemã, representava toda a Alemanha, através de plebiscito, resolveu não participar. 51% da população foi contra a realização dos Jogos Olímpicos na Alemanha. E por uma razão muito simples, porque houve gastos extraordinários, escândalos em cima de escândalos, com a construção da ópera de Hamburgo, em cima de um prédio pré-existente, uma coisa fantástica. Gastaram, acho que 3 vezes mais do que o previsto, né? E hoje em dia é uma obra espetacular, sensacional, se transformou no grande símbolo de Hamburgo, mas já são águas passadas. Na época do plebiscito, 51 a 49 foram contrários. E quando eu soube, isso foi por volta de 2013, 14, e digo, olha ali, coisa boa para nós, porque nós vamos poder chamar mais atenção para o bicentenário da imigração alemã, porque se eles estivessem organizando os Jogos Olímpicos de 2024, adeus qualquer perspectiva de atrairmos a população, a atenção da imprensa, das autoridades, do povo alemão. E tem o seguinte, os alemães pouco sabem da nossa existência. Né? Nós estamos aqui nos trópicos, fora do hemisfério norte, né, onde as coisas acontecem para eles. Apesar de que é um dos 10 países que maiores emissores de turistas estrangeiros para o Brasil, né? Sim. Então, no mas ranking é que a Alemanha... dos 10 maiores emissores, eles estão lá. Mas eu passei por essa dificuldade agora em abril do ano passado, em maio,
quando eu estive em Frankfurt numa feira de turismo. Né? E eu tinha que apresentar o nosso material, na época eu levei o material da Rota Romântica, né? Mostrando, não, olha só, na nossa região tem Casas Eixamel, Novo Hamburgo, New Hamburgo, né? Tentando explicar, o pessoal ficava curioso, enfim, né? Mas eu acho que também isso mostra uma oportunidade de mercado. Uma grande oportunidade que nós não podemos perder. O Valmor Kerber, que foi o secretário gerente da Câmara Brasil-Alemanha, ele me contou um dia que trouxe empresários alemães, não tantos empresários que vêm nos visitar, porque praticamente tudo para em São Paulo, Rio, Brasília, etc., né? Ou Foz do Iguaçu, na parte turística. E ele trouxe esse pessoal para mostrar o Vale Europeu, aqui a Rota Romântica, todo o nosso interior do estado. E ele disse que eles ficaram admirados, não sabiam de nada e perguntavam, e agora vamos fazer aqui hoje? Porque vocês se escondem. E esse é o trabalho que nós temos que fazer. A Alemanha, durante anos e anos, eu não sei no momento, mas é um dos povos que mais viaja no mundo. Inclusive, juntamente com chineses, japoneses, etc., são os que mais viajam. E eles vêm muitas vezes para o Brasil, não por causa de nós, muito pelo contrário. Muitas vezes eles até evitam. Não, alemães nós já sabemos, já conhecemos, né? Mas tem muitos outros que vão se interessar para esse aspecto, né? Claro que o Brasil, pela diversidade e imensidão, ele tem muitos atrativos, tem gente de todo tipo lá na Alemanha. Eu acho que o Brasil erra quando ele insiste nas praias brasileiras, porque isso eles têm muito mais próximo, muito mais barato lá. Na Espanha. Nós temos que explorar outros valores que os alemães valorizam também. São um povo de muita cultura, então nós temos que ter um viés também um pouco diferenciado. Cultural, sustentável também. Isso, Acho que é uma questão importante. A gente estava falando de Lomba Grande, né? O desafio que é trazer os conceitos de sustentabilidade, enfim, de ecoturismo, né? Mas são questões importantes nesse mercado. Vender a ideia de um vale germânico, de ter essa raiz cultural, acredito que ela é muito importante para os 65 milhões de brasileiros que fazem turismo. Eu acho que é mais importante. Porque nós temos que vender para nós. Exatamente. Porque aí o câmbio não nos afeta. Né? Sempre se arranja um dinheirinho para fazer um turismo. Não tem câmbio no cartão de crédito que vai ser gasto nos nossos dinheirinhos normal, etc. Mas uma questão importante que o Silvio traz é justamente o viés do turismo de negócios. O Brasil é um grande mercado do mundo onde empresas querem vir para cá porque existe um mercado consumidor enorme. E a gente entende que a mentalidade, isso é uma coisa que eu escutava bastante em Frankfurt, né? Se percebe a nossa mentalidade muito alinhada com a mentalidade deles, né? Justamente... Então, um bom lugar para implementar empresas, para desenvolver economicamente. Eu estava com medo que a gente não abordasse esse aspecto. Realmente, isso é muito importante. As grandes empresas multinacionais, eles têm outras maneiras de perscrutar o mercado, né? Agora, esse intercâmbio, pequenos e microempresários da Alemanha, que muitas vezes procuram, eles não conhecem nada do Brasil e eles têm uma ideia muito vaga. Então, quando eles de repente descobrem, puxa vida, mas ali tem uma economia dinâmica e o pessoal fala alemão, italiano, etc., é uma cultura já muito mais próxima a eles, então eles se animam com mais facilidade. Empresas como a Fraport, como a Steel, como a SAP, já instaladas na região, né, reforçam que é uma região receptiva para esse tipo de empresa. É interessante, mas o inverso também é interessante. Durante alguns tempos eu fui consultor da Fiergs, então numa das feiras que a gente foi interessante porque o Sebrae sempre promove pequenas empresas, né? E foi um rapaz, um jovem, em torno de uns 25, 30 anos, representando uma empresa de Veranópolis, e que na época estava fazendo parafuso. Mas eu acho que a história pode ser contada daqui a pouco. Vamos fazer um intervalo nisso. Não, já terminou para hoje. Infelizmente, vamos ficar para uma próxima. Muito obrigado ao Ayrton Schuh, presidente do Instituto São Leopoldo 2024, e muito obrigado ao David Schuh, vice-coordenador da Anvale, do setor de turismo do Vale Germânico. Muito obrigado pela sintonia e até a próxima segunda-feira.
Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.